Não, isso aí é o... Coríntios 3,14. Não, não diz não. Veja aqui se 1 Coríntios 3,14 diz isso, por favor. E além de ler em 1 Coríntios 3,14, leia o Evangelho de carreirinha e veja se faz sentido com Jesus. Veja se Jesus disse que quem ganha almas do ponto de vista de vocês, que são essas almas quantificadas, levantou a mão, separa, levantou a mão, foi o que eu preguei domingo passado aqui, vocês não ouvem mesmo, né? Por isso é que não entendem nunca nada. Aí, levanta, separa de novo, ganhou mais almas. Ganhar alma para vocês é um exercício de contabilidade, é de estatística, IBGE. Não tem nada a ver com Jesus, com o reino de Deus, com porcaria nenhuma do Evangelho. Agora, não leia só um texto, leia o Espírito. Veja se para Paulo, em algum lugar ele achava que as pessoas que iam ser galardoadas eram aquelas que tinham tido grande capacidade de comunicação, porque começa assim, né? O cara tem que ter uma capacidade de se comunicar. Então imagina, o meu galardão vai ser maior do que o dos outros porque eu tenho uma capacidade de me comunicar maior? É claro que quem quer que olhe para mim, desde que eu tenho 4 anos de idade, que diz, esse menino nasceu para falar. Sim. Eu subia nos bancos e fazia discurso em tamborete. Eu adorava discursar. Uhum. Desde criança? Desde menino. É um dom, né? É um dom. Agora, por causa disso, eu tenho um galardão maior? Só porque desde 18 anos eu estou pregando e milhões de pessoas, literalmente milhões, aqui no mundo inteiro, já levantaram a mão, foram para lá, choraram, se arrependeram, frequentaram a igreja, disseram eu sou de Cristo, meu galardão é maior só porque tenho uma capacidade de me comunicar? É isso? Não. Isso é mentira. Vocês não conseguem entender, nem pela lógica natural mais básica, que não pode ser verdade. Senão o mudo estava perdido, não é? O cego, o cara que não tem sensorialidade nenhuma, não tem galardão. O sujeito cego, surdo e mudo não pode ter galardão. Porque só pode ter galardão quem faz parte da contabilidade desse Deus contador. Separador de almas, e a idiotice dos caras é tão grande que eles nem veem. Que isso está muito mais atrelado a talentos de sociabilidade, de comunicabilidade, de um monte de coisas, do que necessariamente a vida que o indivíduo tem com Deus. O cara nem lê. Mateus capítulo, quando Jesus fala daqueles que dizem Senhor, Senhor, e profetizam, que curam, exorcizam, realizam teatro, ganhando almas, e o Senhor vai dizer, eu nunca vos conheci. Mas vocês não entendem nunca. 1 Coríntios 3,14, é só você olhar o contexto antecedente do Evangelho e me diga se é isso que está sendo ensinado mesmo. Olha só, se permanecer a obra de alguém que sobre fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. Paulo está falando e se referindo a quê? Me diga. Ele está se referindo exclusivamente, olha aqui, começa aqui em cima, começa a ler no verso 10. Ou se começar a ler antes, você vai ver que ele está falando de manter a qualidade inalterável do Evangelho, lançar o fundamento, que é Cristo, como prudente construtor. Outro vai edificar sobre ele, mas tem que edificar sobre as bases do Evangelho que eu lancei. Eu não posso negociar, fazer barganha com isso, porque ninguém pode lançar outro fundamento que não seja o Evangelho de Cristo. Jesus Cristo, meu fundamento, fundamento da minha vida, fundamento de tudo que eu faço, de tudo que eu proponho. Contudo, se alguém edifica sobre outro, sobre o fundamento, e o fundamento que o cara edifica é um fundamento bom do Evangelho, é claro que essa vida permanece, que o que ele faz tem durabilidade eterna, que tudo nele tem prosseguimento para a eternidade, e o dia, o tempo, tudo demonstrará. O fogo da tribulação, o fogo de todas as experiências provará que aquele indivíduo, aquilo que ele faz, aquilo que ele ensina, aquilo que ele vive é genuíno, porque foi erigido sobre a base de Jesus. É um outro modo de falar o que Jesus diz em Mateus 7, no final do Sermão do Monte, sobre o fundamento onde a gente deve construir e permanecer.
Lá é a água que vem, aqui é o fogo que prova. Mas é o mesmo ensino. Se permanecer a obra, qual é a obra? É o templo? É uma agremiação religiosa que você construiu com um grupo de pessoas contabilizadas pelo IBGE eclesiástico? É isso que a tua cabecinha desse tamanho conclui numa coisa tão óbvia dessa, minha gente? É claro que não. A obra que tem que permanecer sobre o fundamento que foi edificado e que trará para mim galardão é a obra dessa fidelidade, dessa fundamentação, desse crescimento, desse ouro, prata e pedra preciosa no meu coração, ao invés de tentar erigir a minha vida sobre madeira, feno, palha e o que não aguenta o fogo da provação. Galardão é o resultado de quem eu sou. Quando Jesus diz em João 14, na casa do meu pai há muitas moradas, ele a seguir diz, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Foi em João 5, 24. Agora aqui, naquele capítulo 14 de João, a seguir ele diz que se alguém ouve a palavra e crê, e recebe e acolhe, ele diz, eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Então, há uma morada sendo feita para mim, em mim. A minha morada que eu habitarei é a morada que está sendo edificada em mim, com ouro, pedras preciosas e material não corruptível. Galardão não é uma conquista externa, não é um troféu, seus carnais. Não é uma Olimpíada de vaidade espiritual, seus boçais. Galardão é uma pedrinha branca, com um nome nela inscrito que ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Galardão é a experiência da profundidade de Deus, não compartilhada com ninguém. O meu galardão ninguém verá. O meu galardão é interior. O meu galardão é comunhão. O meu galardão é amizade com Deus. O meu galardão é revelação. O meu galardão é entrar no ventrículo superior esquerdo da eternidade no coração de Deus. Meu galardão não é uma plataforma, não é um pódio. Meu galardão não será avaliado de fora. Meu galardão só será compreendido por mim. Só eu e o meu Pai. Só aquele que recebeu dele sabe o nome disso, sabe o significado disso, sabe que tesouro é este, sabe que comunhão é esta, porque não é um exibicionismo, não é um fechomol galardotório, não tem nada a ver com a carnalidade dos senhores, nem dos vossos pastores. VNVTV, o canal é você.